Eu sou adepto da frase que eu já ouvia dos meus avós, de que quem fala a verdade não merece castigo. Adepto também do bom jornalismo e da verdade do bom jornalismo que cativa, que conquista a confiança e conquista a audiência. E é sempre buscando ser honesto, ser sincero com aquilo que digo, é que conquistei, graças a Deus, a maior audiência do rádio amazonense. E em nome dessa grande audiência e com respeito a todos que me acompanham, eu gostaria de relatar, dessa vez, um episódio familiar, mas que está sendo deturpado, está sendo mal interpretado, e por isso eu vou contar exatamente tudo o que aconteceu, tudo que eu sei desse episódio, desse fato, para que todas as pessoas façam um julgamento correto, um julgamento honesto, um julgamento isento, não esse julgamento de internet que condena as pessoas, que execra, que massacra as pessoas de forma irresponsável. Muitos até por vingança, por despeito, outros porque eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, aí começa a fazer julgamentos precipitados. E é por isso que eu vou relatar o que aconteceu. Na sexta-feira, eu convidei o Robson, meu irmão, para um passeio de lancha. Assim como convidei meus irmãos, todos os irmãos, que eu sempre convido, minha mãe, alguns amigos, e fomos para uma praia, no Iluminado. O Robson mandou uma mensagem dizendo que não podia ir porque a mulher dele estava de plantão, é médica, estava de plantão no sábado de manhã. Que poderia ir, mas seria depois do almoço, para que a mulher dele pudesse trabalhar no sábado de manhã. Por volta de 2 horas da tarde, já no sábado, eu liguei para ele, e aí, você está vindo? Ele falou, eu estou indo agora, vou sair agora, estou indo de jet ski. E saiu ele, por volta de 2 horas, ali, 2h30, saiu ele, a mulher e a filha, uma filha de 6 anos, todos com colete salva-vida, um jet ski adequado para 3 passageiros, com 3 passageiros e todos de colete. Em condições normais, esse jet ski deveria chegar no destino, na Praia do Iluminado, no máximo às 4 horas da tarde. Em pleno dia, claro. Ele saiu às 2h30, poderia chegar no máximo, o trajeto é 1h10 mais ou menos, mas chegaria no máximo 4 horas da tarde. Eis que, por volta de 3 e pouco, ali, ele mandou uma mensagem para um outro irmão meu, dizendo que o jet tinha dado pane no Açutuba. Ele tinha viajado uns 30 minutos e o jet deu pane. E pediu ajuda do meu irmão para voltar do Iluminado, para buscá-lo lá, para resgatá-lo num bote. O meu irmão vem, o Rubens, sai num jet ski, num bote, trazendo uma antena de internet. Só que ele, naquele afã de sair ali para socorrer o irmão, esqueceu de levar a senha da antena da internet. E sem a senha, nós ficamos sem contato com um e com o outro. Os dois ficaram sem contato. Depois apurei que o Rubinho chegou lá. Quando chegou lá, conseguiram fazer o jet funcionar. O jet funcionou, aí vieram os dois. O Robson pilotando o jet sozinho e a mulher e a filha já dentro do bote, em direção ao Iluminado. Isso já por volta de 4h30, 5 horas da tarde ali. Demoraram a consertar o jet. Subindo, já no princípio da noite, eles confundiram a entrada do Iluminado com a entrada do Acajatuba, que fica próximo, ali, e do mesmo lado direito do rio, do lado esquerdo do rio. De quem está subindo daqui para lá é o lado direito. O Iluminado fica do lado direito e o Lago Acajatuba também do lado direito. Entraram equivocadamente no Lago Acajatuba. Só que quando eles entram no Lago Acajatuba, o bote com a mulher e com a filha deu pane. Acabou a bateria, arriou a bateria. Aí quem sai em busca de socorro é o Robson. Deixa eles ali, mais ou menos na entrada do Acajatuba, e vai em busca de socorro, buscar um mecânico
para voltar e tentar tirar o bote do prego, porque ele fala aqui num áudio que ele me mandou que rebocou um pouco, estava rebocando o bote, mas como o bote é um pouco pesado, não estava rendendo a viagem. Então ele parou ali, deixou eles ali e foi até o Lago Acajatuba buscar socorro. Quando ele volta, já à noite, já estava à noite, anoiteceu, ele voltou lá para o local que ele tinha deixado o bote com a filha, com a mulher e com o Rubens. O bote não estava mais no local. O vento deslocou o bote dali, tirou o bote de direção vento e a correnteza, ali tem uma correnteza no Rio Negro. E aí começou uma saga, um desespero, ele sem conhecer a região ali, começou a procurar o bote. Aí ele vai num bar chamado Sunset, que aliás aqui eu quero fazer uma pausa, por volta de 5 horas da tarde, eu achando que eles estavam demorando muito, peguei um jet ski, um outro jet, sozinho, de colete, saí do Iluminado e fui até o Lago Acajatuba. E lá fiz algumas buscas, não os encontrei. Mas fui a um bar chamado Sunset, esse mesmo bar, que ele vai se referir daqui a pouco, umas gravações aqui. Perguntei ali se eles tinham visto algum jet, algum bote perdido e tal. Disseram, olha, eu vi passando um jet, mas ninguém tinha certeza se o jet era o mesmo jet. E deixei recado, olha, se ele aparecer aqui, por favor, me ligue e tal, que eu venho aqui resgatá-los. Abasteci o jet e retornei já escuro. Na escuridão, voltei com calma, com uma lanterna, eu estava com uma lanterna na mão, voltei para o Lago do Iluminado, onde estava a embarcação e o resto dos amigos. Por volta de 8 da noite, o Robson me mandou algumas mensagens. E eu vou reproduzir para vocês aqui algumas mensagens em que ele deixa claro que aí a gente começa a entender que ele relata que o bote estava com problema, que ele estava perdido, que ele não achava mais a família, não conseguia mais achar a família. Eu vou colocar a sequência de áudios. Vamos primeiro, meu caro Josinaldo, coloca o primeiro áudio aí. Ronaldo, eu estou aqui, o bote do Rubinho deu prego, o jet a gente resolveu, deu prego. Eu estou aqui no... Onde você estava? Isso, no flutuante. No flutuante do... É Sunset de Agonçada. Sunset. Tá Isso. barco. Onde está um barco aqui grande? Bom, então ele me disse que estava no bar Sunset, onde eu tinha estado antes, há 1 hora atrás, antes eu tinha estado lá procurando por ele. Mas ele fala aí que o bote está no prego, né? O bote deu prego de bateria, e ele estava em busca ali de socorro. No segundo áudio que ele mandou assim, isso foi tudo a partir de 8 horas da noite. Ele mandou um outro áudio dizendo que estava voltando para tentar encontrar. Até então, ele não disse que. Até então não estava perdido o bote. Agora ele fala que está voltando para encontrar. Vamos lá. Beleza. Só que agora, eu deixei eles lá atrás, eu estou atrás deles agora, que está muito escuro. Mas estou voltando lá para encontrar com eles. Tá? Eu estou onde se abasteceu. A base é onde você abasteceu. Então ele disse, olha, eu estou voltando para encontrá-los. Ele não sabia que estava perdido. Deixou lá em tal lugar e voltava para reencontrar a família. E me orientando que a base que ele estava era o bar onde eu tinha estado 1 hora antes e onde eu abasteci meus jets. Eu estive lá procurando eles, não os encontrei, abasteci o jet para poder voltar. Já no terceiro áudio, ele me recomenda, Ronaldo, cuidado para vir aqui, que está muito escuro. Era uma noite muito escura. Manda esse áudio aí, Josinaldo. Ronaldo, tá ruim pra você vir de bote pra cá, viu? Que é muito escuro, não dá pra enxergar nada. Nada, é melhor você ficar aí. Ou então vir com o barco pra cá e parar aqui. Entendeu? É melhor. Eu tô saindo aqui atrás deles. Aí ele me aconselha a não voltar no bote, nem de volta de jet, porque estava muito escuro. E disse que eu estou voltando atrás deles. Agora, nesse próximo áudio, é que ele já me diz que não está encontrando mais a família. Ouve aí, vamos lá. Beleza, mas eu tô rodando aqui e não consigo achar eles, tá? Tô rodando aqui. Eles estão no bote, que eu vim para pegar socorro, porque o jet não conseguia puxar mais. E agora eu já rodei aqui e não consigo achar eles. Aí sim, já tinha um caos estabelecido. Era uma pane no bote e o caos aumentando porque ele não encontrava mais a família.
por causa do movimento do rio. Movimento do rio e movimento da lancha. A gente conversando, eu mandando o áudio e ele me retornando. Aí ele reforça, no outro áudio que ele me mandou, pedindo que eu trouxesse rádio, se eu viesse que eu trouxesse rádio, porque o Rubens, meu irmão, estava com rádio. Ele tinha a internet, ele tinha uma antena de internet, mas não tinha a senha, que ele esqueceu de levar a senha da internet. Que se tivesse uma senha, estaríamos comunicando com muita facilidade, ele me daria a posição exata onde ele estava e seria fácil o resgate. Mas ele não tinha senha. Aí ele fala, traga o rádio, que o Rubinho está com rádio. Manda lá. Pois é, a bateria arriou do bote dele, Ronaldo. Aí ele não está conseguindo. A gente vai voltar a entrar aqui de novo aqui. Tá a Laína, a Clara e o amigo do Rubinho. A gente vai entrar de novo aqui. Mas a base é aqui, onde você teve aqui para abastecer. Bom, minha gente, aí, quando ele me mandou esse último áudio, eu arrumei ali emprestado um barco a jato. Saímos dali, eu com um grupo de amigos, saímos dali do Iluminado e voltamos para lá, para esse bar, o Sunset, onde era a base da busca. Bar Sunset, estávamos todos ali. Ao chegar no Bar Sunset, a dona do bar disse assim para mim, olha, eles acabaram de sair daqui, eles estão com o Flávio está com ele, o Flávio é um morador da área ali, tem uma pousada, o Flávio está ajudando ele a procurar a família, eles estão procurando a família e não encontram. O Flávio está na garupa dele, mas o Flávio está com rádio na frequência 16, e vamos chamar o Flávio. Aí eu vou lá no barco, ligo na frequência 16, quando eu ligo na frequência 16, eu ouço o meu irmão me chamando. O Rubinho me chamando, atento Ronaldo, tá na escuta, atento Ronaldo. Aí foi quando eu já tive o primeiro sinal deles. Isso já era mais ou menos umas 9 horas da noite. Aí eu falei, Rubinho, coloca logo a senha na antena, vamos falar a partir de agora com a antena. Aí passei a senha da internet, da antena Starlink, e 2 minutos após passamos a conversar pelo WhatsApp. Eu usando a Starlink do bar, e ele já passou a usar a Starlink do barco. Aí eu falei, me manda a sua posição. Ele me mandou a posição, e eu coloquei aqui no Waze, dava uma distância de onde eu estava, para onde o Rubinho estava perdido, era uma distância de 2,5 km. Nós estávamos muito próximos um do outro. Só que naquela escuridão e sem nenhum contato, parecia uma distância infinita. Aí eu falei, bom, já temos aqui a posição, pedi o comandante da embarcação, me leva nessa direção aqui. 3, 4 minutos, nós chegamos lá, no meio do mato, já era quase 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, e encontramos o bote, que estava com o meu irmão, com uma criança e a mulher do Robson ali, já se preparando para dormir no mato. Eles estavam deitados no fundo do bote, ali a criança já dormindo, a minha cunhada já enrolada, toda enrolada no negócio lá para dormir, porque para eles a noite estava perdida, não tinham como chegar em casa, não tinha como chegar no destino. Aí foi aquela alegria, né? Nos encontramos, amarramos o bote na traseira da embarcação que eu estava, passamos os passageiros para cá e voltamos para onde? Voltamos para a base, para o Bar Sunset. Faltava um personagem para completar essa história, faltava o meu irmão, que estava acompanhado de um morador. Disse, vamos esperar ele por aqui que ele vai voltar. E ficamos ali esperando, e demorando muito. Ninguém... e a gente chamava pelo rádio, chamava pelo Flávio, no canal 16, alô Flávio, você ouve, ninguém ouvia nada. Aí eu disse, olha, isso não está certo, isso está errado, tem alguma coisa errada acontecendo, vamos procurar. Tentei alugar o barco ali do dono do Bar Sunset, ele não quis alugar o barco, pedi para ele alugar, senti uma má vontade da parte dele. Ele, olha, eu não sei andar direito aqui, tá, mas tudo bem. Aí no barco que eu estava, eu pedi para o rapaz, me leva ali, vamos procurar, que eu acho que eles estão perdidos. Passou pela minha cabeça que o jet tinha dado pane novamente, e eles ficaram encalhados em algum lugar. E saímos ali, ficamos procurando por mais de 1 hora, e de longe, ali a gente procurando naquele mundo perdido, eu vi de longe um sinal de uma lanterna piscando.
E eu, com uma outra lanterna na mão, comecei a piscar daqui, a lanterna piscava de lá, a outra lanterna daqui piscando. E eu falei para o comandante, vamos seguir na direção daquela lanterna ali. Quando chegamos perto dessa lanterna, do foco da lanterna, eu vi que era um bote. Eu achava que era o jet do meu irmão, que o meu irmão estava com uma lanterna de longo alcance, fazendo a vasculhando. Eu pensei, é a lanterna do Robson. E quando eu fui chegando perto, eu fiquei decepcionado, porque não era a lanterna, era um bote. Aí eu pedi desculpa do cara, disse, olha, desculpa que eu acionei a lanterna aqui pensando que era o jet do meu irmão. Aí eu perguntei para ele, você não viu nenhum jet por aqui amarelo? Aí o cara ficou calado. Ele ficou assustado. Quem era o barco? Era o barco que estava socorrendo o meu irmão. O meu irmão estava deitado no porão do barco. O Robson deitado lá, o jet amarrado na traseira do bote do cara, e o outro companheiro, o Fábio, ali falando, mas muito assim, meio grogue, meio e tal. E eu não sabia, e não soube até ontem de manhã, eu não sabia em quem eles tinham chocado. Então as pessoas ficam cobrando, fazendo julgamento, de que não houve socorro a outra parte, ninguém sabia. Ele já estava no meio do... Já tinha acontecido, eu perguntei do Fábio, quanto tempo tem isso? Ele falou, tem mais de 1 hora que nós estamos aqui na beira. Eles nadaram, mesmo feridos, e o Robson bastante ferido, mas de colete. O que o salvou foi o colete. Ele com a quebrada a bacia, quebrou a bacia, fraturou a face, muitas fraturas na face, saíram nadando naquele mundo perdido até a margem. E ali passou essa embarcação que já estava socorrendo eles, trazendo eles para a cidade. Então, eu não soube e ninguém sabia do que tinha, nem o cara que estava socorrendo sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E muito menos o Robson, que desmaiou na hora, ficou desmaiado, não sabia o que foi que tinha acontecido. Então, era todo mundo ali sem saber o que tinha acontecido. E qual foi o meu papel? Trouxe o Robson para o barco menor, que eu estava, e trouxe também o Flávio, que é o dono de uma pousada lá, que é a maior testemunha de tudo isso. O Fábio disse para mim, e a mulher dele me mandou uma mensagem hoje de manhã, que eles estavam em baixa velocidade e com farol na mão, com uma lanterna. Quem está procurando alguém perdido, você acha que está correndo, feito doido? Eles estavam entrando buraco por buraco, lago por lago ali, andando com a lanterna na mão. Então, minha gente, quem fala que o Robson estava embriagado, até drogado, eu vi nas redes sociais alguém dizendo que ele estava drogado. Ele estava ali, um jet ski, minha gente, é um instrumento, é um veículo de lazer, que deve ser operado durante o dia. Isso é verdade. É um veículo que não pode ser operado à noite. Mas era uma situação excepcional. Era um caso de urgência. Ele estava tentando procurar a filha, de 6 anos, e a mãe, que estava perdida. E ele estava sozinho ali no meio do nada. Não tinha ajuda de ninguém. Eu tenho outro áudio que eu gostaria de colocar. Esse áudio apareceu um grupo da Marina do Davi. Alguém me mandou ontem esse áudio de um morador de lá, que participou e viu parte da história, que ele ajudou o Robson em algum momento, na primeira procura, na primeira busca, ele ajudou o Robson, e ele diz aí bem claramente que estava com lanterna na mão, com uma lanterna de alto alcance, e eles estavam andando devagar. Coloca esse áudio aí, Josinaldo. Meus amigos, bom dia, marinheiros. Deixa eu falar sobre esse acidente que aconteceu aí. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiramente, o Robson Tiradentes. Primeiro ele tinha dado banho no jet dele. Aí o Robson foi lá, nós estávamos no flutuante, lá no Acajatuba, que a gente estava na expedição do Richard, no barco do Alberto Filho. Aí o Ronaldo foi lá atrás do Robson, né? Aí abasteceu o jet, saiu e depois o Robson apareceu lá. Nesse jet, atrás de ajuda, porque a lancha, onde estava a filha dele, de 5 anos, e mais o pessoal dele, da família, eles estavam indo para o Iluminado, só que eles acabaram dando a volta ali naquela ilha da entrada da São Tomé. E aí se perderam, não acertaram mais sair.
Aí eu peguei e fui ajudar ele ainda a dar uma volta no jet, já era quase 8 horas da noite. Aí entremos, aprendo a Cajatuba todinho, mas eu focando o tempo todo e orientando ele, né? Eu ia na garupa, mas todo o tempo orientando ele fazer. Aí nós não encontramos e voltamos a flutuante. Aí o pessoal do Richard, a gente já ia sair lá pro hotel do Tucano. Aí ele queria que eu retornasse com ele novamente, né? Aí eu disse não, que eu ia sair num barco. Aí eu disse, o rapaz aqui que é morador daqui, ele conhece melhor, ele pode lhe auxiliar aí. Aí ele foi. Aí o Ronaldo retornou lá já à casa dele novamente, já numa lanchinha. Aí na hora que nós saímos do flutuante, eles passaram no jet pro rumo de fora. Aí eles passaram pro rumo de fora. Aí nós fomos lá pro Tucano e fiquei me chamando ele no rádio direto, que o Flávio tava com um rádio de comunicação no jet, né? Aí só que ele não respondia. O Ronaldo também chamando o tempo todo e não respondia. Aí, mas eu já tava prevendo mais ou menos isso, que tava muito escuro, né? Na hora que eu fui com ele, mas eu fui com a lanterna acesa o tempo todo, focando e prestando bem atenção. Então foi isso que aconteceu. É que eles estavam atrás da lancha que estava em pane. Aí no escuro ele não sabia mais ou menos onde era que estava. Foi essa a realidade, né? Infelizmente, né, aconteceu isso. Tá aí um áudio de um morador local que viu parte, que ajudou o Robson a fazer a procura. Ele repetiu 2 ou 3 vezes que estavam andando com atenção e focando. Quem está procurando alguém tem que iluminar. Numa noite escura como aquela, tinha que procurar. Então ele não estava apostando corrida de cavalo, não estava apostando corrida de jet, não estava em momento de lazer, não estava ali fazendo gracinha no jet ski. Ele estava utilizando um veículo para prestar socorro a 2 pessoas que estavam, não, nem 2, eram 4 pessoas que estavam desaparecidas. E eu gostaria aqui de registrar também que no momento que nós chegamos, que encontramos uma embarcação socorrendo o Robson, que ele estava ali todo machucado, muito machucado, sangrando pelo ouvido, sangrando pela boca, e eu perguntei, cadê o outro barco? O que foi que aconteceu? O cara não sabia informar. Então a gente não sabia de nada. Nem quem estava socorrendo, nem o Robson que desmaiou. Ninguém sabia, só viemos saber que tinha um outro barco envolvido e tragicamente, para nossa infelicidade, com morte, eu vim saber ontem de manhã. Ninguém soube nada na hora, não tinha nem como saber. Então minha gente, a perícia está sendo feita pela Marinha. A Marinha do Brasil foi lá no local fazer uma perícia, a perícia do Estado também foi lá, e fazer um pré-julgamento de quem estava errado, de quem é irresponsável, eu acho uma tremenda injustiça. Dizer quem estava errado, infelizmente, há uma tendência natural da sociedade em querer crucificar o lado mais forte da questão. O lado mais forte já começa numa situação como essa, já começa derrotado. Ele já começa errado. Só de estar numa situação como essa, ele já está errado. Devo reconhecer aqui que andar de jet à noite é proibido. Mas eu também, em nome do bom jornalismo, eu sou obrigado a dizer que andar numa canoa à noite, sem iluminação, é proibido. E pior, todos os passageiros da embarcação estavam sem colete. Todos. Apenas o comandante da embarcação estava de colete. E apenas aqueles que estavam com colete sobreviveram. Há uma tendência natural de nós, amazônidas, querer relativizar, normatizar, achar que é normal um botezinho sair andando 10 horas da noite, 11 horas da noite, andando com uma família, uma criança de 10 meses, andando a mãe, pai, todo mundo sem colete ali. Isso não é normal. Certamente, os julgadores de internet vão condenar o Robson, meu irmão, que estava com a filha de 6 anos, andando de jet ski com colete. Certamente vão dizer isso.
mas ele estava dentro da legalidade, é permitido 3 passageiros e todos 3 estavam de colete. Certamente faltará alguém para criticar a mamãe que estava numa embarcação noturna, à noite, 10 da noite, sem nenhuma sinalização e todos os passageiros sem colete. É uma dura e triste realidade. Isso não traz satisfação, alívio para mim, o fato deles estarem sem colete, estarem sem iluminação. Isso é um motivo de mais tristeza para todos nós. Todos nós estamos muito consternados e sentidos com tudo isso, né? Se fosse apenas o Robson, seria um problema. Quando envolve uma outra família, são 2 problemas. Quem é que fica feliz com uma situação como essa? Mas eu pediria aqui a todos que aguardassem o resultado da perícia, que essa perícia vai dizer quem errou, quem foi imprudente, quem foi imperito, quem foi irresponsável. Como advogado, devo dizer, como advogado, que há no direito um instituto chamado de culpa concorrente. Culpa concorrente é quando dois agentes concorrem para o mesmo resultado. E no caso, se há uma imprudência de um lado, há uma imprudência do outro também. Esse comandante dessa canoa jamais poderia sair à noite levando passageiros sem uma lanterna, sem uma iluminação. Os corpos foram encontrados ontem, foram resgatados, nenhum corpo estava com colete, nenhum. Se tivessem com colete, todos teriam se salvado sem nenhum ferimento. Sem nenhum ferimento, porque o choque do jet foi na frente, não foi na parte que carregava os passageiros, foi no bico da lancha ali, bateu no bico, quem viu as fotos. Então, minha gente, a minha família está assim, muito entristecida com tudo que aconteceu, prestando toda a solidariedade à outra família. Não sabemos ainda quem são eles, mas vamos procurar saber. E vamos aguardar com muita cautela o resultado da perícia da Marinha e da Polícia Militar, que esteve lá no local, para depois a gente fazer um julgamento. Eu peço cautela nesse momento. Não julgue ninguém, não condene ninguém, não chame ninguém de embriagado, que estava embriagado, estava drogado. Vocês ouviram a voz dele aí, que eu repeti a voz dele, desde 3 horas da tarde, procurando ajuda. Quem é que bebe numa situação como essa? Então, é uma mentira, é uma irresponsabilidade de quem faz esse julgamento irresponsável de internet. E aqueles que fazem o sensacionalismo, esses blogs sensacionalistas acostumados em achacar as pessoas, como Dona Cileide, do CM7, acostumadas, Dona Cileide, eu ainda vou contar a sua história aqui, Dona Cileide, do CM7. Esses bloguinhos aí de sensacionalismo, que vivem do sensacionalismo, punindo as pessoas em troca de dinheiro. Então peço mais uma vez, cautela, muita cautela, para fazer um pré-julgamento. Agradeço a todos e darei todas as informações. Com relação ao Robson, para finalizar, o Robson foi submetido a uma cirurgia, quebrou a bacia, mas ele fez essa madrugada uma cirurgia que durou 8 horas, uma cirurgia de face, estava muito machucado, perdeu vários dentes, está muito machucado. Nós estamos com fé em Deus que ele vai se recuperar, vai passar por enfrentar mais esse problema, mais esse percalço, e quem sabe vir aqui contar o que ele sabe de tudo isso. Fiz essa explicação para todos vocês, minha gente, aguardando de todos um julgamento justo e para que se prevaleça, como sempre prevaleceu, o respeito entre eu, como jornalista, e você, como ouvinte.